Olha, mesmo com a queda de movimentos nos terminais, segundo o Grande Recife, os passageiros seguem tendo que encarar ônibus cheios nesse período de quarentena, o que é uma grande preocupação, né? O repórter Rafael Cabral esteve ontem na integração da PE15, que fica em Olinda, no horário de volta para casa. O que ouviu foi muita reclamação dos usuários de ônibus, especialmente sobre o número insuficiente de veículos e também a demora pela espera, né, pelo transporte. Confira aí. O movimento estava bem menor do que os dias normais, mais longe do que é recomendado, do que está no decreto do governo do estado. Essa fila, por exemplo, é do PE15 Xambá. As pessoas não estão respeitando o distanciamento de 1 metro uma da outra. E olha só a fila que se formou para os passageiros embarcarem no coletivo que acabou de chegar. Muita gente em pé, muita lotação. É 1 hora, 2 horas esperando esse ônibus para chegar em casa. Ela fica revoltada com essa situação. Eu esperei 2 horas aqui para sair ele. O ônibus, ele sai daqui lotado ou do jeito que é recomendado? Lotado. Já sai daqui lotado? Muito lotado. Todos os assentos já foram ocupados e tem gente em pé. O ônibus só pode sair com todo mundo sentado, o senhor vai em pé. Oi? Só daqui a 30 minutos sai o outro. Aí o pessoal não aguenta esperar não. Eles não estão botando ônibus não, tiraram o ônibus sem avisar. E Jardim Brasil não tem ônibus Cabogal. Tá sem... Chegando mais um, não tem lugar não para esse. Apesar dos fiscais aqui, todo mundo esperando o ônibus há bastante tempo, eles acabam... Ó, grito de pessoas revoltadas, isso porque muita gente dentro do coletivo. Nessa outra linha aqui é TI Rio Doce PE15. Movimentação está mais tranquila do que os dias normais, sem ser de quarentena, mas longe ainda de ficar bem tranquila. As pessoas aqui nessa fila, que ainda é pequena, estão respeitando o distanciamento, algumas de 1 metro. Mas a senhora está muito perto da mulher que está na frente. Moça, a senhora está voltando do trabalho agora? Trabalha onde? Na Imbiribeira. Está indo para casa que fica onde? Rio Doce. Esse ônibus aqui, geralmente, ele vai lotado nesse horário? A senhora pega ele de que forma? Sempre sai lotado. Com gente em pé. É. O que eu pude observar também, Moab, é que muita gente está usando a máscara. Quase todo mundo aqui está de máscara. Só que tem algumas pessoas que não usam de forma correta. A gente observa já de longe que tem pouca gente na fila. Mesmo assim, elas estão entrando muito perto uma da outra. Como é que está a situação durante a quarentena? Tranquilo, tá usando máscara, tá sendo consciente. Pude observar que antes do senhor, cerca de 5 minutos mais ou menos, um ônibus saiu daqui lotado, com pessoas em pé. Não pode, né? Mas a gente vai fazer o quê, né? Se a gente tentar barrar alguém, aí a gente não pode barrar porque ele liga para a empresa vai punir nós, né? Eu só posso parar de transportar ou passar de uma parada quando a empresa me comunicar. Enquanto ela não me comunicar, eu tenho que parar quando a pessoa der a mão. É uma situação complicada para o senhor, né? Às vezes até ouve gritos dos passageiros que querem entrar, aqueles que não respeitam. Tem gente que quer ir trabalhar, tem gente que quer ir para casa, aí a gente fica nesse meio. Como você pode ver aí a situação, ó, não tem uma divisão de espaço do pessoal, entendeu? Ficar... Não tem nem como o carro andar vazio, que a gente espera mais de 1 hora pelo veículo. Se você for para a estação do Xambá, a parada Joana Bezerra, você vai ter uma noção em referente à quantidade de pessoas sentadas para a quantidade de pessoas em pé. E na integração de Xambá está pior. Ontem a linha 852, Xambá Caixa d'Água, só sai lotado. De todo jeito só sai lotado. Desde o início da quarentena está assim? Desde o início da quarentena. A gente pergunta para o fiscal, tem pelo menos algum carro aqui no terminal para poder levar o povo? O fiscal diz, não tem carro. A empresa quer chegar, são 4 rodando nessa linha aqui dentro, a empresa recolheu 2 e deixou 2, aí sair até meia-noite. Uma situação que deixa vocês bem perto do vírus, né? Deixa a gente, no caso, na beira de risco mesmo. Esses questionamentos, inclusive ontem, aqui no Ronda Geral, foram motivo de uma entrevista com o Grande Recife, com uma gerente de fiscalização, né? E sobre ainda essa preocupação grande
dos usuários do transporte público, o Grande Recife afirmou que vem acompanhando a operação e fazendo os ajustes necessários para evitar aglomerações nos terminais integrados e também circulação de passageiros em pé nos ônibus. O Grande Recife diz que diariamente são realizadas mais de 10 mil viagens e o que tem se observado é o cumprimento das determinações na maior parte delas. Ainda assim, a fiscalização do consórcio tem verificado que algumas linhas têm chegado aos terminais com passageiros em pé nos horários de pico. Embora ocorra em algumas linhas, no ponto final das viagens e em horário de pico, o Grande Recife tem cobrado das empresas, que são as operadoras da circulação dos ônibus, o cumprimento das determinações, orientando para que não se realizem embarques nas paradas, quando os ônibus tiverem com capacidade máxima atingida. Ou seja, aquela história de queimar a parada, que falamos muito ontem. O motorista hoje que verificar que o coletivo já está com a quantidade de passageiros que não pode ultrapassar aquela quantidade, ele pode sim queimar a parada, para evitar aí a aglomeração dentro dos coletivos. Isso não vem acontecendo, então você pode denunciar, viu? Se você está observando que está no meio de uma aglomeração, a preocupação maior hoje de atingir a meta por conta da pandemia do coronavírus, de isolamento também, da baixa da curva de contágio. Se você notar isso nos coletivos, entre em contato por esses números aqui para denunciar. 0800 081 0158 e tem também o WhatsApp do Grande Recife, 99488 3999.